Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no On The Road e eu sou a Rafaela Borges. Hoje eu tenho comigo um carro que é o sonho de consumo de muita gente que eu conheço e mais. No meu Instagram fiz uma enquete perguntando se esse carro era sonho de consumo. 80% das pessoas responderam que sim. Eu entendo por quê? Sim e não. Por um lado, ele não é o meu sonho de consumo por várias razões. Por outro, não dá para negar. É um carro histórico, manteve o seu caráter durante diversas gerações e várias décadas. E é de uma espécie, praticamente. Garante ao seu dono uma personalidade tão única quanto a dele. É um ícone de estilo também. Com vocês, o Classe G à venda no Brasil na versão G63 AMG. É inclusive o carro mais caro da Mercedes-Benz no mercado brasileiro. Vem conhecer comigo. Se ele é o Mercedes-Benz mais caro do Brasil, a gente tem que falar antes de mais nada sobre o preço, enquanto falo com vocês neste momento, R$1.935.000. Ele é cerca de R$400 mil mais caro do que o segundo colocado nessa lista de preços da Mercedes-Benz. A segunda coisa importante para falar, o G é um Jeep que nasceu nos anos 70 e desde então ele mantém o seu caráter nas formas e na proposta. Óbvio que como o Porsche 911, ele vai sendo atualizado ao longo das gerações para ficar em dia com o mundo, mas diferentemente, por exemplo, do Defender, ele jamais foi transformado em uma coisa, se não completamente diferente, bem diferente do que o original. É um carro também muito apreciado por celebridades que têm ou já tiveram. Cristiano Ronaldo é um deles. Além disso, nessa versão escolhida pela Mercedes para trazer ao Brasil, que é a 63 AMG, preparada pela divisão esportiva, ele tem uma coisa muito louca. Ele tem a aptidão off-road, uma valentia absurda, e a aptidão esportiva também. Fora o estilo retrô, que é uma coisa como um Wrangler, só que com muito mais sofisticação e sem perder a valentia. O G63 tem um motor 4.0 V8 biturbo, são quase 600 cavalos de potência. Ele também é um carro que acelera absurdamente, até por isso mesmo com 100 litros no tanque de combustível não tem lá aquela autonomia. Faltam algumas coisas também. E isso não é só porque ele é retrô, não. É outra razão. Você pode se irritar em algum momento ali na cabine do G63 AMG, mas aí você acelera e sente que, tipo, vale a pena. Então agora vamos ver tudo que ele tem e acelerar. O G é um carro austríaco, ele é produzido na fábrica da Austríaca Magna, que faz alguns carros para algumas montadoras na Europa. Além do G, a gente tem também, por exemplo, o BMW Z4. É como a fábrica que está fazendo agora a Titano no Uruguai. Não é uma fábrica da Stellantis, mas está produzindo a Titano. Uma segunda coisa para se falar, esse tom de verde aqui, lá no meu Instagram, agradou a maioria, mas desagradou alguns. Mas, independentemente de agradar ou não, se o carro já chama muita atenção na rua, nessa cor verde, ele chama ainda mais. Você olha ao redor, é o tempo todo as pessoas fotografando, no carro ao lado, pegando seu telefone para tirar foto, tentando chamar a sua atenção, parando você na rua para saber mais sobre o carro. Óbvio que o carro em si já faz tudo isso, mas essa cor verde ajuda. E o nome dela é Green Hell, o Inferno Verde. É um opcional da divisão Manufacture da Mercedes. Custa R$26 mil. Então é isso. Você tem outras cores para escolher, mas se quiser a Green Hell, R$26 mil. Passando agora para explorar legal o visual e as coisas que ele mantém em todas as gerações. Por exemplo, essas luzes aqui de seta que ficam sobre o capô sempre estiveram aqui. O farol redondo. Agora a grade ela foi se adequando à evolução da Mercedes-Benz. Ela tem até um formato que pode não ser tão diferente, mas vai ganhando traços das novas gerações, das gerações de modelos da Mercedes-Benz no decorrer dos anos. O carro tem aqui
uma câmera dianteira, porque ele tem muitas tecnologias de assistência, muitas tecnologias modernas, embora quando você compare com outros modelos da montadora alemã, fique parecendo que ele não é assim tão moderno, o que é verdade. O para-choque bem pronunciado, para ressaltar aquela sensação de robustez, se é que o carro precisa. E o capô completamente reto. Ele é reto. Se você colocar uma chave aqui em cima, e vou contar para vocês. É uma coisa que eu fiz, ela vai cair, não tem um lugar para você colocar aqui, por exemplo. Não que você vá fazer isso, mas é uma coisa que nós, produtores de conteúdo fazemos de vez em quando, enquanto estamos gravando. Um capô reto de jipão. E aí você olha também, e isso você vai ver que ocorre uma coisa lá dentro, tem uma característica lá dentro que é por causa disso. Ele tem a coluna A praticamente sem inclinação nenhuma. Então, ressaltando essas formas quadradonas do classe G, no caso nessa versão G63, aqui está a AMG, a preparadora, e o motor V8 biturbo, como eu expliquei, um 4.0. Passando aqui para as rodas que também são opcionais, bem fechadas, né? Mas você tem mais de 20 rodas para escolher. Essas rodas também custam mais de 20 mil reais, todos os opcionais do carro. São bem caros, como ele. Possivelmente muita gente vai querer colocar, porque se o carro já tem uma personalidade única, você que o compra vai querer dar uma personalidade ainda mais única, seja na cor, na roda, em tudo que você pode adquirir. Algo que mostre mais como é o seu estilo, você proprietário. Rodas de 22 polegadas em pneus 295/40. Esses pneus aqui são da Pirelli. Estribo lateral, importantíssimo, porque afinal de contas nós estamos falando de um modelo com quase 2 metros de altura. Para ser mais precisa, ele tem 1,97 m de altura. Você vai vendo aqui do lado esses detalhes na cor preta, no mesmo nível do logotipo da AMG, e a maçaneta de porta. Muita gente lá no meu Instagram falou que esse sistema de abertura da porta aqui é porta de Fusca, e aí eu vou abrir e fechar. Tem gente que fala que faz barulho de Fusca. O que você acha? Tem a ver sim, gente, porque faz parte, é o que eu falei. Ele mantém as características do modelo original em leituras e evoluções de novas gerações. E uma coisa curiosa, o carro tem a partida por botão, mas ele não tem a chave presencial, por causa desse sistema de abertura aqui. Mas voltando às dimensões, são 4,87 m de comprimento. Ele é um SUV em comprimento de proporções médias, não grandes. Ele é bem menor, por exemplo, que os grandalhões Q7, Cayenne, são maiores que esse carro, isso mesmo. Não muito maiores, mas são maiores, embora não pareça. Na própria linha Mercedes-Benz, o GLE, que é o SUV topo de linha. Na verdade tem o GLS acima, que é maior, mas é o equivalente ao Q7 na linha Mercedes. O GLE é mais, nesse caso, totalmente voltado para o luxo e não para a capacidade off-road. Agora, o que pega mais, que faz parecer mais ainda que o carro é mesmo um grandalhão, além da altura de quase 2 metros, é a largura também. Ele tem 1,98 m de largura, quase 2 metros, isso sem contar os retrovisores. E somado aos paralamas, que são super robustos, super pronunciados, é um carro que para estacionar em vagas mais apertadas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Não acho que quem é dono está ligando, porque quem é dono quer ter aquela coisa peculiar, única, e não tá nem aí para tudo isso que eu tô contando, nem por isso a gente vai deixar de contar. As linhas quadradas na traseira, o teto aqui preto. Esse carro tá com teto solar, a gente vai ver lá dentro. E agora aquele toque que é o mais peculiar deste modelo do Classe G. Dos dois lados, as saídas de escape laterais. Então, se você está acelerando e abre o vidro, por exemplo, nem precisa abrir, mas se abrir vai ser mais legal, você vai escutar o V8 muito mais legal do que se a saída de escape estivesse atrás. Você que está ao volante. Fora o caráter visual peculiar que essa solução oferece.
Encerrando essa parte lateral, ele tem a suspensão dianteira independente e a traseira, hein? Como será a suspensão traseira desse carro? Eixo rígido como um SUV, um Jeep, na verdade. Ele é mais que um SUV, ele é um Jeepão valente, deve ser. Isso atrapalha no conforto? Atrapalha sim, gente, é inevitável, mas não tanto quanto em outros carros com a mesma solução de suspensão. A traseira se destaca pelo step exposto, que é também uma coisa que existe desde o primeiro modelo. Ele tem essa belíssima capa com o logotipo da Mercedes-Benz aqui. Ao lado, a AMG, para mostrar que é um modelo preparado pela divisão esportiva da marca. E G63, o nome do modelo e da versão, né? Classe G na versão 63. Aqui embaixo esse suporte para guincho, importante, né? Numa trilha, por exemplo, se ele precisar puxar algum outro modelo, é um carro aventureiro. E a abertura do porta-malas é igual na porta. Olhada no porta-malas, um porta-malas com 454 litros de capacidade, não é uma grande capacidade, não é um super destaque, mas você pode tirar essa capa aqui que é super bem acabada para acomodar mais malas. É um porta-malas bem alto, então você vai acomodar coisas até ali em cima sem comprometer a visibilidade do motorista. Ele tem essas caixas aqui invadindo que podem atrapalhar um pouco a acomodação da bagagem, mas tem também esse compartimentozinho aqui, né, para acomodar coisas menores. Tem iluminação, tem tomada de 12 volts, veja aqui. É extremamente bem acabado. E por falar em bem acabado, olha só a parte interna da tampa. Aqui no revestimento de couro com costura aparente. É sensacional. E você tem um puxador aqui que é de fibra de carbono. Esse material no acabamento é um opcional, custa mais de 50 mil reais. Você vai ver lá dentro também. Existem outras inúmeras opções de acabamento, inclusive com madeira de verdade, mas aqui nesse exemplar que é da frota de imprensa da Mercedes, optou-se pela fibra de carbono. Porta de trás tem acabamento de couro, de fibra de carbono, maçaneta de alumínio. Olha a qualidade do puxador, aquecimento para o banco. E já vemos uma caixinha de som do sistema da Burmester, que é muito legal, inclusive. Só que o espaço interno, apesar dos quase 2,90 m de distância entre os eixos, não é lá grande coisa. Esse banco está posicionado para mim, aquele está posicionado para uma pessoa um pouco mais alta. E a gente vai entrar para ver, mas para a perna o espaço não é nenhum destaque. Mas nós temos o teto bem alto, né? Isso ajuda bastante as pessoas mais altas. E também tem aqui, na ausência do terceiro passageiro, um console retrátil com porta-copos, mas como ele é largo, 3 aqui podem ficar bem acomodados em relação ao ombro e cabeça. Perna nem tanto, até porque ele não tem um túnel central muito alto. Não é plano, assoalho, mas o túnel central não é alto de uma maneira que venha a incomodar. Aqui estou atrás de mim. Note que sobra muito espaço para minha perna, mas eu tenho 1,58 m. Olha só, comparando com a mão. Mas não é um espaço imenso não, porque lembre-se, esse banco está ajustado para mim. Pelo menos não tão condizente com o entre-eixos do carro. Você tem aqui porta-revistas, saída de ar atrás. Nós temos o comando de temperatura e velocidade do ar, para quem vai aqui atrás, em uma zona apenas. Então o ar-condicionado é 3 zonas, não são 2 zonas de temperatura aqui atrás, apenas uma. Passando para o centro, antes disso eu esqueci de falar que o banco, é até legal mostrar, é muito inclinado. Não sei se essa posição seria tão confortável para qualquer pessoa. Eu até gosto, mas tem gente que não gosta, você fica com a perna muito para cima. Aqui ó, acomodei meu pé legal aqui, a minha perna não ficou alta, mas aqui nas costas tá meio ruim. Não é como não é uma acomodação igual nos 2 bancos do lado não, eu tô com as costas muito jogadas para frente e não gostei muito não dessa acomodação do centro. Aqui eu tenho porta-objetos, até uma entradinha de energia, né? Acendedor de cigarros, para falar a verdade, gente. Uma coisa meio antiga, né? O carro é retrô, então ele tem uma coisa retrô que é o acendedor de cigarros. A gente quase não vê hoje mais. E aqui 5 volts é a única entrada USB da parte de trás. Ela é do tipo A. Entrada USB do tipo A.
não do tipo C, diferentemente do que ocorre com os Mercedes mais modernos. E passando para esse banco, então olha a diferença, ó, do posicionamento entre os dois. E aí eu já tenho um espaço curtíssimo para minha perna. Não dá para dizer que espaço interno é um destaque, embora você não fique apertado aqui, não é aquilo que eu disse, né? Quando você vê um entre-eixos assim, você acha que vai ser um espetáculo, e aqui não é o caso. Teto solar, a abertura aqui da cortina é manual, um teto solar que não é panorâmico, mas sim temos um teto solar no classe G. E aí você aproveita para olhar esse acabamento todo de veludo, né, do teto, que é muito bem feito, é muito luxuoso. Vale ressaltar uma outra comodidade para quem vai aqui no banco de trás. As saídas de ar, além de terem disponíveis ali no centro, as saídas, também temos nas laterais dos dois lados. Começa a olhar à frente para ver que ele tem o sistema mais antigo da Mercedes-Benz, não os novos, que vem com as telas separadas, as telas inclinadas. Você viu no classe C, você vê nos carros elétricos da Mercedes. Aqui é um sistema mais antigo, como nos modelos classe A, por exemplo, que ainda não mudaram de geração. O acabamento todo de fibra de carbono. Ali a haste, né, para você segurar na trilha off-road, isso é bem útil. Ele tem um sistema de iluminação personalizável. Aqui está na cor roxa, mais fibra de carbono nas portas, depois a gente olha de perto. No console central, que eu também posso fechar, é só apertar assim, gente, mais fácil. Aqui está. E vários botões touchpad, você já viu isso em outros Mercedes? Você vai ver uma coisa ali na frente que não é muito agradável, não. Difícil de acostumar. Aqui, ó, é para os vários tipos de bloqueio do diferencial. É um carro com tração 4x4 reduzida, bloqueio do diferencial. Modos de condução on e off-road para aprimorar os dois tipos de caráter que ele tem, tanto o esportivo quanto o aventureiro, o robusto e no porta-objetos. Vamos passar para cá. Ele é grande e tem as entradas USB da frente, que são do tipo A. Para recarga, e essa aqui, gente, é para o Android Auto, Apple CarPlay, que não é sem fio. Eu preciso de fio para conectar o meu smartphone ao sistema do carro via Android Auto e Apple CarPlay. O extremo luxo continua aqui na porta da frente, que é bem parecida com a de trás, com a fibra de carbono, o couro trabalhado, costura aparente, couro de verdade, todos os comandos, né, de vidro, retrovisor, muito bem acabados com alumínio, o comando para o ajuste dos bancos, memórias. Aqui, além do aquecimento, a gente tem o resfriamento do banco, que aqui no Brasil, nessa época do ano, tá valendo demais. Puxador, a caixa de som do sistema da Burmester, a soleira AMG aqui na porta, tem na porta de trás também. Olha que beleza de banco, com o couro trabalhado, o logotipo da AMG, um banco super confortável e as hastes, ó, que são imensas, elas te abraçam. Nas curvas, por exemplo, quando você vira o volante um pouco mais abruptamente, uma solução legal tanto para você rodar mais esportivamente quanto para o off-road, onde seu corpo balança bastante. Isso aqui é um espetáculo. Volante AMG, um volante multifuncional, ele tem couro perfurado, couro convencional, tem muito alumínio. Aqui para mudar os modos de condução, confortável, individual, Sport, Sport Plus. Aqui para outros sistemas, o ajuste do chassi, o ajuste do som das saídas de escape. Isso a gente vê em outros Mercedes AMG. E o multifuncional aqui comandando o painel multimídia dos dois lados. Sistemas de assistência que o carro tem, como o ACC. E o leitor de faixas, que tem a função de correção, é uma coisa meio estranha. Bem estranha, que eu vou falar durante o teste, mas não é a primeira vez que eu vejo isso em um Mercedes-Benz. Que chegou a hora da gente ressaltar que esse Mercedes-Benz aqui é de 2018, a atual geração, então ele usa ainda o sistema de modelos mais antigos da Mercedes, né, como eu disse. Partindo aqui para isso que eu não mostrei, que é a haste para troca de marcha atrás do volante, um câmbio de 9 velocidades automático. E o painel, gente, para esse sistema da Mercedes, que ainda tem nos classe A, eu acho dos menos intuitivos do mercado. Acho muito ruim mesmo, assim. É bem difícil de usar e agora ficou muito bom no classe C, nos elétricos, mas esse, sinceramente, eu não gosto. Eu acho que, tipo assim, faltou pensar no fator
intuitividade, de ser intuitivo, de ser usável, ter usabilidade. Nesse modelo, o painel, por exemplo, ó, aqui tem a home, eu vou mudando as coisas por aqui. Isso é até o de menos, tá? Eu acho mais fácil do que outras coisas que eu vou mostrar a seguir. Eu tô no clássico, vou colocar... Você já viu isso em outro Mercedes? E ó, isso aqui é sensível ao toque, é chato de usar. Nem sempre você consegue. Não é um sensível ao toque muito bom, muito sensível. Então aqui eu coloquei no esportivo, né? Eu volto aqui para colocar de novo estilos no progressivo. Tem mais algum? Não, não tem. São essas 3 opções de visualização. Vou manter aqui no clássico, que fica mais fácil de mostrar as coisas. Posso mudar também as informações que eu vejo no centro. Colocar navegação, por exemplo, ele tem o navegador, né, o carro. Aqui eu teria que colocar o navegador funcionando mesmo para mostrar para vocês. O logotipo AMG aqui. Esse é um sistema que simula um painel analógico, né, com o velocímetro, conta-giros. Eu posso colocar a velocidade aqui no meio também se eu quiser. De consumo, não vou nem mostrar agora porque a gente vai falar mais daqui a pouco. E onde está a home do multimídia? Eu aciono aqui, ó. Aqui. Home. Eu vou mostrar já pra vocês, mas esse é um botão, é um touchpad mesmo, sensível ao toque. E aqui está a home. E aí eu vou mudar aqui, ó, apertando, porque não acontece nada. Gente, essa tela multimídia não é sensível ao toque. Isso pega tudo, você muda por aqui. Tudo, nesse botão. E aí, ó, voltando pra home, eu não sei porque ele saiu de lá, mas voltando pra home, eu vou vendo aqui as coisas que o carro tem. Vamos entrar na navegação, por exemplo. Você tá vendo aqui, vou voltar. Você já conhece bastante esse sistema da multimídia da Mercedes, ele é antigo. E aí o Connect, né, que é o Android Auto, Apple CarPlay, já expliquei que é com fio, né, não tem a opção sem fio. E quando a gente coloca no Apple CarPlay é uma coisa muito louca. Por exemplo, esse botão aqui é para mudar as faixas de músicas, quando eu tô ouvindo no mídia, que é aqui, ó, via Bluetooth. Agora, se eu tô no Android Auto, eu não consigo mudar por aqui. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, colocar o cursor no tocador de música, no Spotify, por exemplo, que é o que eu uso. E aí, mudar a música. Super chato, super difícil de usar. Espero que o Classe G tenha uma próxima geração, mantenha tudo que ele tem, mas ofereça uma usabilidade melhor, porque isso aqui realmente, para mim, é o grande ponto baixo do G63 AMG, que vai sim incomodar os donos, penso eu, principalmente se esse dono tem outros carros, e provavelmente ele tem carros com sistemas mais modernos, mais usáveis. Opa, o que esse carro branco tá fazendo aí no conteúdo? Eu achei que logo depois de falar do multimídia era um bom momento para mostrar para vocês o novo Classe G na versão G63 AMG. Seguinte, quando eu gravei o vídeo do G63 AMG verde, que é o que é vendido no Brasil, o modelo atualizado ainda não havia sido mostrado. Algumas semanas depois ele foi, então eu achei importante acrescentar isso no vídeo. Todas as coisas as quais eu reclamei no vídeo sobre multimídia, usabilidade, foram resolvidas nesse novo G63 AMG. Então ele passa a trazer o novo painel de instrumentos, mais fácil de usar, um novo multimídia sensível ao toque, Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Traz também, opcionalmente, o carregador de smartphones por indução, que esse G63, o que está vendendo no Brasil, ainda não tem. Então, se você estava pensando que o G63 é desse jeito porque é um carro rústico, militar, porque tem que ser assim, você estava enganado. O G63 estava desatualizado por ser um modelo de 2018, agora ele foi atualizado com coisas que são, sim, importantes para quem paga 2 milhões de reais em um carro. E quando o novo G63 chega ao Brasil? A Mercedes ainda não tem a data definida, mas pretende trazer o modelo sim até o final deste ano. Por enquanto, a marca anunciou a chegada do G63 Grand Edition. É uma série especial, custa 2 milhões e 300 mil reais. As 16 unidades destinadas ao Brasil já estão vendidas. Essa série especial, Grand Edition,
é baseada ainda no antigo G63, não no novo. E agora de volta ao review do G63 atual. Aqui no console você vê várias possibilidades de mudança de configurações, né? Suspensão, desligar o ESP, os modos de condução eu comando aqui também, escape para ele ficar com um barulho mais legal, o sistema de assistência ao estacionamento que o carro tem também, vamos lá, câmeras, né? 360, eu já ia colocar ali a minha mão para mudar, mas não é sensível ao toque, eu tenho que mudar tudo pelo cursor central. Eu acho que você se acostuma sim, mas às vezes é muito chato, tá? É muito chato mesmo. Sou a favor das duas possibilidades, tanto o sensível ao toque quanto mudar aqui também, que algumas horas pode até facilitar. Mas não ter o sensível ao toque também incomoda. Eu fiz o teste de consumo sim, eu acho que é uma coisa que não sei se o dono se importa ou não, mas que a maioria das pessoas que está assistindo quer saber. Você não tem curiosidade para saber quanto gasta um carro com motor V8 biturbo que custa R$2 milhões e é o Mercedes-Benz mais caro do Brasil? Eu tenho, tanto que fiz o teste, vou compartilhar com vocês agora. Se você acha, não quero saber qual é o consumo, tudo bem, eu acho que aí você passa o vídeo pra frente, entendeu? Que lá na frente a gente vai mostrar desempenho, vai mostrar coisas mais legais do que o consumo, se você não acha que saber o consumo é legal. Isso explicado, eu fiz um teste de consumo bem legal, porque simulei várias condições. Em uma viagem de 800 quilômetros, eu estou agora no trecho de volta a 200 quilômetros do destino final, que é São Paulo, menos de 200 quilômetros até. E nesse trecho de volta, o total é 400 quilômetros, eu já rodei 242 quilômetros. E eu usei, nesses 242 quilômetros, o ACC, controlador de velocidade adaptativo. Por que eu fiz isso? Porque é a melhor maneira de conseguir o melhor consumo de combustível. O ACC vai fazer uma aceleração mais progressiva do que eu faria, do que você faria, mesmo que a gente estivesse tentando economizar combustível, que como já conversamos, a gente acha que não é muito caso de quem tem esse carro. Mas ele faz uma coisa mais automática, por isso que algumas pessoas chamam de piloto automático, né? Vai dirigindo de uma maneira mais econômica mesmo, até a frenagem às vezes está parando aqui, sabe? Porque um caminhão entrou na frente. Ele posterga um pouco, a frenagem vai freando mais devagar, porque se o caminhão sair, ele não perdeu tanta velocidade, vai precisar acelerar menos, então ele está privilegiando sim o consumo de combustível nesse caso. Eu estou usando o modo confortável, que é o mais manso do G63, ele, né, que é um AMG, não tem o modo econômico de condução, ele tem o confortável, esportivo, Sport Plus, o individual. Econômico, não. É a AMG, né, gente? É modelo com preparação esportiva. Mas vamos lá. Após 244 km usando o ACC com a velocidade máxima de 110 km por hora, que é a permitida nessa via aqui, rodovia Anhanguera, 8,2 km. Eu já cheguei, eu acho que tem até um segundo marcador aqui, um segundo computador, que é de menos quilômetros, 8,3 km por litro. E é isso, 8,2, 8,3 km por litro é o melhor consumo que você vai conseguir fazer com o G63 na estrada. Eu fui 180 km dirigindo da maneira que vocês vão ver daqui a pouco, sem me preocupar com consumo, com autonomia, com coisa nenhuma, dirigindo um AMG como as pessoas gostam de dirigir um AMG, né? Vamos acelerar forte, vamos ver como que faz para ganhar velocidade, não tô nem aí. Caiu para 5 km por litro. Eu cheguei ao meu destino final após 400 km no vermelho. Agora eu já rodei 250 km no ACC a 110 km por hora e minha autonomia está em 466 quilômetros, então ainda tem 466 quilômetros pela frente, 465 agora. Fazendo uma conta aqui, se eu mantivesse esse ritmo por todo o trajeto, eu conseguiria 710 quilômetros de autonomia.
Eu entrei agora na rodovia dos Bandeirantes e eu vou aumentar aqui a velocidade no ACC ainda, porque eu quero falar com vocês sobre outra coisa, para 120 km por hora, que é o limite da via. Então, enquanto a gente conversa, o carro vai indo aqui a 120 e esse ACC dele é muito legal, viu? Eu gostei bastante, muito preciso, não mantém distâncias muito longas dos carros da frente. Você pode comandar isso aqui também, ó. Eu tô pedindo o mais perto possível, mas posso ficar mais distante se eu quiser. São 4 níveis. Vou manter o mais perto. Aqui é tranquilo, não tem muito movimento. E além do ACC, ele tem outros sistemas. O aviso de ponto cego, por exemplo. Ele tem aqui um leitor de faixas que não faz a função de centralização, que é aquela que é assim. Se ela tivesse essa função, eu largaria agora o volante, ele faria a curva sozinho. Uma curva que não é muito problemática, aqui uma curva de alta, ele faria sozinho, mesmo que eu mantivesse a mão no volante, que é o certo, né? O que ele faz? Se eu saio, ele não faz uma correção, mas ele vibra, avisando que eu tenho que voltar para a faixa, certo? No entanto, ele tem também um sistema de correção. Aqui ele não está funcionando, ó. Saí e ele não está funcionando, não corrigiu, só avisou. É um sistema meio estranho que assusta um pouco e eu não entendi muito bem como é. Em algumas situações eu não consigo simular isso. Vamos tentar, porque é uma das que eu vi que acontece. Que eu tô sem uma das mãos no volante, ó. Assim aconteceu várias vezes. Em algumas situações eu não sei que parâmetros ele usa para mensurar isso. Se eu saio da faixa, o carro volta. Ele volta e você se assusta um pouco, porque parece que você perdeu a estabilidade. É como se o sistema de estabilidade estivesse agindo para trazer o carro para dentro de novo, sabe? Você não sente a pressão no volante. Se isso é feito de uma maneira muito sutil. Você sente mais a correção na roda mesmo. Aí você fala, opa, a primeira vez que acontece, eu perdi o controle do carro. Mas não, na verdade é o sistema agindo para trazer o carro de volta para a faixa. Usando o Android Auto e o Apple CarPlay, porque eu não estou usando agora, vem um radar ou um aviso que tem um obstáculo à frente, você quer colocar, continua lá. Não consigo, porque não tem o sistema sensível ao toque. Eu tenho que vir aqui no cursor, encontrar o local certinho onde está o aviso e clicar. Gente, que coisa chata, é sério, não dá para acostumar não. Qualquer carro hoje tem isso, então você se sente assim, gente, em que ano eu estou, sabe? Será que o ano é 2015? Não, eu estou em 2024, então isso não deveria acontecer em um modelo assim. Para finalizar a parte chata, ou a parte que alguns vão achar chata, né? Porque afinal de contas é uma AMG, algumas coisas para falar aqui da posição de dirigir extremamente alta. É um carro extremamente alto, com centro de gravidade alto. Então eu fico muito alta no modelo. E ele tem também uma coisa que é peculiar, é um jipão, né? Essa parte aqui, ó, é muito curtinha, né? Porque a coluna A aqui não é basicamente reta, ela não é inclinada. Então a gente tem uma parte curtinha aqui, fica uma posição de dirigir bem incomum. Você fica muito perto aqui do capô, enxergando ele muito bem, porque ele é bem reto também. Você consegue ver isso aqui na câmera traseira. Uma posição de dirigir que você não está habituado. Ela é ruim? Não é ruim. Ela só é diferente, porque esse carro é diferente. Ele veio nesse mundo para ser diferente mesmo. Ele veio nesse mundo para causar. Ele veio nesse mundo para ser uma coisa que não é comum, que não é igual a todos os outros. Se você chegou até aqui sem pular o vídeo, agora é a parte legal. Se você pulou, é isso que você queria ver, o desempenho do carro. É um modelo preparado pela AMG, o 4.0 V8 Biturbo. A potência, eu já falei, 585 cavalos de potência, torque em baixa rotação entregue em sua força máxima, que são 86,7 kgfm. O câmbio, a alavanca do câmbio tá aqui, ó. Isso aqui você se acostuma também, mas no começo é meio estranho, mas enfim. Um câmbio automático de 9 velocidades. Automático, não automatizado. Eu continuo por enquanto no modo Comfort, porque eu quero mostrar para você que as coisas do G também podem ser comandadas individualmente, ou aqui no console central, ou aqui, ó, em botões nessa parte do volante.
E eu estou, por exemplo, aqui com o... Eu estava, né? Com o escape, os escapes laterais, eles estão no modo Balanced, agora Powerful. Então ele pode ser mais silencioso ou no Powerful, mas barulhento mesmo. Posso também ajustar chassi e suspensão para o confortável ou esportivo. Posso ajustar motor, a dinâmica MG básica ou esportiva também. Mas eu vou colocar de uma vez no modo Sport Plus, que já deixa tudo Pro, né? A MG Dynamics Pro. E vamos lá! O 0 a 100 km por hora é em 4 segundos e meio, 4,5 segundos. Está falando de um Jeepão que tem mais de 2,5 toneladas de peso. Um Jeepão com aptidão off-road, um Jeepão alto. Ele passa dos 200 km por hora com facilidade, com esse barulho que você está ouvindo, barulho na aceleração, com o pé fincado, obviamente, mas mesmo, ó, devagarzinho, eu tô com o escape no modo mais esportivo, mesmo devagarzinho, você escuta. Eu poderia abrir o vidro, que fica mais legal, mas nessa velocidade o vento vai interferir demais no áudio, mas escuta aí. E ó, já passou dos 180 facilmente. Nas curvas, tem que tomar um certo cuidado. Ele tem a suspensão preparada pela MG. Eu tô com o modo mais esportivo da suspensão aqui, mas não dá para ignorar a altura desse modelo, o quão quadrado ele é, não tem aerodinâmica nenhuma. É um Jeep. Então, por mais que ele tenha uma pegada esportiva, um Jeep não nasceu para ser esportivo no sentido de, nossa, olha como ele faz curva. Para um carro, com tudo isso que eu descrevi, ele faz curva absurdamente. Mas a Bandeirantes tem algumas curvas que, por mais a curva de alta que seja, elas são acentuadas. Eu não tenho coragem de fazer algumas curvas da Bandeirantes a 200 km por hora com esse carro nessa concepção. E sinceramente não tenho coragem, não recomendo, porque sim, a carroceria dele vai inclinar um pouco nessa situação. E se for além da inclinação? Perigoso, gente, muito perigoso. E como é muito carro, apesar dele ter um poderoso freio, você colocar com tudo, pressionar com tudo, dá medo também. Não é que ele não responde, mas calma, uma frenagem com tudo, um carro desse porte, desse peso, não, você tem que fazer mais progressivamente. Não vai fincar o pé na entrada da curva, porque aqui a gente não está falando de modelo esportivo baixo, grudado no chão. Mas é legal de fazer curva, porque a direção tem respostas extremamente precisas. O que esse Jeep faz de curva para a concepção dele não é brincadeira também. O que essa suspensão segura, essa carroceria de 2 metros de altura, não é brincadeira. É uma coisa completamente anormal. Para encerrar esse capítulo das curvas, e olhe que eu estou em um trecho repleto delas, quando eu estou fazendo curva, esse apoio aqui do banco, apoio para as costas, né, o apoio lateral, ele vai abraçando. Lembra que eu contei durante a apresentação? Ele está fazendo isso agora, então ele vai me abraçando, pressionando aqui para segurar o meu corpo nas curvas. Estou chegando em uma mais acentuada e quanto mais rápido eu tô, mais ele age. Aí entrou alguém na minha frente, vai atrapalhar um pouco, mas vamos lá. E aí, ó, sentindo o abraço do apoio do banco para firmar mesmo meu corpo nas curvas. Isso é uma coisa muito legal, né? A minha mãe, a hora que aconteceu, ela falou: minha filha, ela tava comigo no banco do passageiro, minha filha, esse banco abraça a gente. Você já viu esse sistema em outros carros, mas é legal, é bem legal, você se sente mais segura aqui
no banco da frente do G63 AMG. Por mais que esse V8 seja uma sinfonia maravilhosa, não tem como a gente terminar esse teste sem mostrar esse sistema de som. Afinal de contas, o G63 é um carro com o qual você vai querer pegar a estrada, seja no on ou no off-road, e uma boa trilha sonora sempre é legal. Ela pode ser alternada com o som do V8, mas é legal escutar principalmente se a viagem for longa. Então vem comigo, vamos ver como é que é. Quando ele está no volume máximo, eu até acelerei bastante aqui, mas não há V8 que se faça escutar, mesmo com aquelas saídas laterais. É um sistema muito potente e eu achei bastante nítido. Você também achou? Me conta. Só que antes de encerrar, deixa eu contar uma coisa para vocês. Mostrei o consumo para vocês quando estava em mais ou menos 250 km rodados e agora foi para 327. Desde os 250 eu estou acelerando um pouco mais, né? Então foram mais ou menos... Foram 70 km, porque era 250 alguma coisa. E agora eu tô com 327. O consumo já caiu para 7 km por litro. Estava em 8.2, 8.3. E uma outra coisa que você vai ver, a autonomia. Eu comecei esse teste falando, o carro está com mais de 460 km de autonomia. Em 70 km que eu acelerei para valer, ele já foi para 304 km de autonomia. Então, viu só? Se vem nesse ritmo aqui a viagem inteira, amigo, você não passa dos 400 e poucos quilômetros de jeito nenhum. O G63 AMG é o carro dos seus sonhos, é o carro que você compraria. Esse vídeo mudou a sua cabeça em relação a ele? Antes você comprava e agora não compra mais? Ou foi ao contrário? Antes não curtia muito e agora você curte demais? Conta tudo pra mim na caixinha de comentários. E se puder deixar o joinha no vídeo, ajuda bastante, porque aí ele alcança mais pessoas, o debate fica mais legal. Vocês podem conversar entre si e comigo na caixa de comentários. Eu fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!